todo o tempo, Deus é bom. A fidelidade do Senhor é eterna, como já foi cantada aqui. E nós jamais devemos nos esquecer de que ela é eterna. Eterna. A palavra do Senhor diz que passará os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. E por toda a Bíblia nós encontramos a palavra fidelidade. Então ela não vai passar, ela é eterna. Obrigado, Eduardo, por esse louvor, pela direção que Deus tem te dado para nos conduzir em adoração, para nos conduzir em louvor, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Comunidade muito amada, mas também comunidade bem problemática. Se não a mais problemática de todas as comunidades do apóstolo Paulo, que ele teve que cuidar desses amados irmãos. Versículo 18 do capítulo 1 diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Mais uma vez, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença para exaltá-lo, para glorificá-lo, Senhor, para bendizer a Ti, Senhor, e para Te agradecer. Te agradecer pelo ato do Senhor direcionar-se voluntariamente ao Calvário para pagar o preço que nós deveríamos ter pago, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós somos incapazes, nós somos imperfeitos, nós somos homens, mulheres, crianças, todos pecadores, mas o Seu amor, ó Senhor, nos atraiu. O Teu amor, ó Pai, nos liberta, o Teu amor em doar-se, Senhor, no Calvário, foi a oferta perfeita, Senhor, para a nossa justificação. Por isso louvamos o Teu nome, por isso magnificamos o Teu nome e dizemos quão bom, Senhor, é estarmos na Sua casa. Quão bom é estarmos, ó Senhor, ante a Tua presença, para ouvirmos, ó Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que os nossos ouvidos, ó Senhor, estejam atentos, que o nosso coração esteja preparado, que a nossa mente esteja voltada para Ti, para que a Tua palavra realize a Sua obra em nós, plena e eficazmente, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Pai. Nós Te agradecemos pela vida do apóstolo Paulo, Senhor, que deixou estas palavras para o nosso encorajamento, para a nossa exortação, para a nossa admoestação, ó Pai, e por isso somos gratos a Ti, porque o Senhor levantou homens, ó Senhor, no decorrer da história da igreja, para nos instruir, para fortalecer-nos, ó Senhor, como filhos, para fortalecer-nos, ó Senhor, como membros do Teu corpo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua fidelidade. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos porque o Senhor nos instruiu a fazer aquilo que é devido, glorificar o Teu nome, Senhor. Muito obrigado. Abençoa-nos, ó Senhor, neste momento, nesta hora, com a Tua palavra em Cristo Jesus. Amém. Amados, se eu fosse dar um título para este sermão desta noite, eu o chamaria de A Loucura da Pregação. Eu chamaria de A Loucura da Pregação. Falar da cruz de Cristo é sempre um grande desafio. É um assunto que não se esgota, é um assunto que nós poderíamos pregar durante ele o ano todo, todos os dias, 2, 3 vezes por dia, e a mensagem da cruz não se esgotaria.
de tão profunda, de tão eterna, de tão excelsa que é esta palavra. Senão, vejamos que a Bíblia toda nos fala da mensagem da cruz. A cruz é o centro do Evangelho, a cruz é o centro de todas as Escrituras. A cruz é o meio, a cruz é o caminho, a cruz é o símbolo daqueles que seguem a Cristo Jesus. Sabemos que a mensagem da cruz, como eu já disse, ela é o centro do Evangelho. E sendo ela a maior expressão do amor de Deus pelos homens, ela deve ser amada, ela deve ser estudada, ela deve ser mastigada, ela deve ser uma mensagem que permeia toda a nossa vida, desde o momento em que nós levantamos até o momento em que nós nos deitamos. A mensagem da cruz, ela é profunda. A mensagem da cruz, ela é amada porque Cristo a realizou, Cristo se fez carne e foi em direção ao Calvário para a nossa salvação, para a nossa justificação. A mensagem da cruz, ela sempre é arrebatadora, ela é sempre atual, ela é sempre edificante, ela é um assunto que não tem fim, como eu já disse. Paulo declara a cruz, a mensagem da cruz, em uma das suas cartas, de forma maravilhosa. Paulo escreve e demonstra para a sua comunidade quão importante é olharmos para a cruz de Cristo. A vida cristã, ela é uma caminhada em direção ao Calvário, pois é ali no Calvário que nós vamos ver os nossos desejos mais obscuros desaparecerem. É ali no Calvário que nós vamos ver o nosso ego desaparecer. É ali no Calvário que nós vamos ver o farisaísmo que muitas das vezes está impregnado em nosso meio desaparecer. É na cruz do Calvário. É na cruz do Calvário que nós podemos olhar para uma igreja que prossegue para o alvo, Cristo Jesus. Vivemos em um mundo, amados, um mundo caótico, onde a maldade tem aumentado, onde os homens têm ficado cada vez mais translocados, onde os homens têm tido atitudes que não condiz com o que a palavra de Deus diz para vivermos. Mas é num lugar próximo a Jerusalém, fora dos muros de Jerusalém, que acontece todo este enredo, a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há mais amor pelo próximo, não há mais reverência e respeito pelo sagrado. As pessoas deixaram de olhar para Deus como Deus é. As pessoas acham que Deus não passa de uma marionete em suas mãos. Basta surgir algum problema, as pessoas aí se lembram de se voltar para Deus. Porque quando tudo está bem, ninguém se volta para Deus, porque tudo está bem. Essa é a grande realidade do mundo em que nós estamos vivendo. O homem não tem mais temor de Deus. Ele se voltou para si mesmo e para o seu próprio ventre, é o que as Escrituras diz. O homem se tornou o centro das atenções. O homem se tornou o centro de tudo o que acontece à sua volta. O homem olha para o seu próprio ventre. Amados, precisamos urgentemente voltarmos para o primeiro amor. Urgentemente voltarmos para o Evangelho verdadeiro, para o Evangelho que expõe, que expressa a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Precisamos de paixão, precisamos de devoção. Homens, mulheres e crianças que se entregam plenamente para Cristo na cruz do Calvário. Homens que se voltem, mulheres que se voltem, crianças que se voltem para o Senhor de forma plena, ou seja, de forma total, de forma abundante.
Nós queremos mais de Deus, nós queremos ter mais experiência com Deus, mas, no entanto, nós não queremos nos doar para Deus. Nós não queremos nos voltarmos para Deus. Nós não queremos dedicar o nosso tempo para Deus. Nós lembramos de nos dedicar para Deus nos domingos. Nós lembramos de nos dedicarmos para Deus quando as coisas vão mal. Mas a Bíblia diz algo muito diferente, amados. A Bíblia diz que nós devemos nos lembrar, nós devemos celebrar, nós devemos salmodiar a todo tempo. A todo tempo, porque Deus é Deus. Porque Deus é amor, porque Deus é misericórdia, porque Deus é verdade, e é uma verdade plena. Por isso nós devemos olhar para o Evangelho de forma que o nosso ser todo seja consumido pelo Evangelho. Porque se nós não tivermos o nosso ser consumido pelo Evangelho, eu não sei o que estamos fazendo. Se nós não formos consumidos pela verdade da palavra de Deus, não há sentido de nós nos reunirmos semana após semana para louvarmos o Senhor. Toda a história da igreja nós vamos ver aquelas pessoas sendo consumidas pelo Evangelho. Pessoas que se davam pelo Evangelho. Pessoas que se entregavam pelo Evangelho. Porque o Evangelho mudava as suas vidas. O Evangelho era algo radical. Era algo tão profundo que causou muitas perseguições no mundo antigo. Tão profundo que aconteceu a divisão por causa do Evangelho, a divisão no mundo por causa do Evangelho. E é interessante notar que essa divisão não aparece só nos textos bíblicos e extras bíblicos. Essa divisão aparece inclusive na história secular. É por isso que hoje nós temos antes de Cristo e depois de Cristo. Porque o Evangelho, ele é profundo. O Evangelho, ele é importante. A cruz de Cristo é o centro de toda a mensagem cristã. Como eu disse, nós precisamos ter paixão. Somente a mensagem da cruz, queridos, é capaz de realizar uma verdadeira transformação no coração dos homens. Só a cruz de Cristo tem o poder de atrair homens falhos e pecadores para restaurá-los no Senhor. É só o Evangelho, é só a cruz de Cristo. Ela é capaz porque ela confronta o homem e, após isso, consequentemente, ela confronta o pecado que há no homem. A cruz, ela confronta o nosso ser, o âmago do nosso ser, os nossos desejos mais profundos, as nossas atitudes mais secretas. A cruz de Cristo, ela confronta a nossa vida toda. A cruz de Cristo tem esse papel. Esta foi a obra do Senhor, esta foi a obra que Ele realizou para salvar-nos, homens e mulheres que precisam de um Salvador. Isto é Cristo Jesus. Meus irmãos, o caminho que conduz à vida eterna, a Bíblia diz que ele é longo e que ele é estreito, ele é apertado, e são poucos que adentram por ele. É interessante que a Bíblia é categórica em dizer, não são muitos que adentram pelo caminho estreito e apertado, são poucos. A vida cristã não é para todos, a vida cristã é para poucos. A verdadeira vida cristã é para poucos. Veja bem, quando Jesus Cristo está chamando os seus discípulos, não havia só os 12, havia muitos outros, a Bíblia diz. Mas quando ele expôs a mensagem do Evangelho, estes muitos outros o deixaram, abandonaram, porque eles não queriam que as suas vidas fossem confrontadas. A cruz de Cristo, ela é capaz de mudar o homem porque ela confronta o pecado. Ela é o caminho que conduz à vida eterna. Ela é o caminho que mostra a luz no fundo do túnel. É a cruz de Cristo. É a cruz de Cristo que nos apresenta como podemos ser salvos. É na cruz de Cristo que nós vemos um glorioso evangelho
que transforma as nossas vidas, como Ele tem transformado por séculos e séculos homens diante de Deus. E o texto que nós lemos diz: certamente a palavra da cruz, ela é o quê? Ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Que declaração extraordinária Paulo diz. Paulo escreve. E é sobre isso que eu vou falar o meu primeiro ponto. A palavra da cruz é loucura. Ela sempre vai ser loucura. Amados, no decorrer da história, nós temos visto que a mensagem da cruz tem causado espanto, e é por isso que ela é rejeitada, é por isso que ela é combatida, é por isso que ela está sendo diminuída, porque ela causa espanto. Estes que a rejeitam poderiam ser chamados de inimigos da cruz de Cristo, é o que Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 18 a 19. Aqueles que rejeitam o evangelho que é total na cruz de Cristo, eles são considerados como inimigos da cruz de Cristo. Um outro ponto importante que nós poderíamos entender é que a mensagem da cruz, ela proclama um acontecimento histórico. Não é um acontecimento simplesmente para os cristãos, ou seja, naquele momento para aqueles que eram seguidores do caminho, mas ela apresenta e ela realiza um acontecimento histórico que está em toda a humanidade. O homem aceitando ou não, o evento cruz aconteceu. O homem crendo ou não crendo, o evento cruz aconteceu, porque ele nasceu uma eternidade com Deus. Ele nasceu uma eternidade com Deus. Não havia outra maneira de nós sermos resgatados senão pela obra de Cristo no Calvário. Não haveria e não houve. Somente a obra de Cristo tem o poder de nos restaurar. E ela é loucura. Ela é loucura porque ela confronta o homem. Ela é loucura porque ela não deixa o homem agir pela sua própria vontade. Ela é loucura porque ela diz como devemos viver e para que devemos viver. Nós devemos viver, a Bíblia diz, que é para a glória de Deus. O nosso ser tem que ser para glorificar a Deus em todos os aspectos. Em todo momento da nossa vida, o que vamos fazer, o que fazemos ou o que iremos fazer, deve glorificar a Deus. E é por isso que ela é loucura, porque glorificar a Deus no mundo em que vivemos é andar na contramão do mundo. E aí se torna loucura. Se nós vivemos a vida cristã como devemos viver, como a Bíblia diz, não o que eu digo, mas o que a palavra de Deus diz para nós vivermos, nós vamos ser taxados pelo mundo como loucos, como ignorantes, como quadrados, como homens e mulheres que estão atrasados. Vamos ser tidos como antiquados, se nós vivermos o Evangelho como a Bíblia apresenta. Essa é uma verdade que nós devemos dar atenção para ela. A mensagem da cruz, ela aponta para Cristo que sofreu a morte de um criminoso, a morte de um malfeitor, a morte de uma pessoa que não era bem vista pela sociedade. E esta morte, ela afeta o destino eterno do homem. E quando eu menciono homem, amados, eu estou falando homens, mulheres e crianças. Porque a semântica da palavra homem é uma semântica que engloba tudo, é a criação de Deus. É daí que vem a palavra cientificamente falada homo sapiens. É da palavra homos. Quando eu falo, eu estou falando de pessoas, eu estou falando homens, mulheres e crianças. E o ato de Cristo mexeu com toda a humanidade. Marcou toda a humanidade. A palavra da cruz, ela é loucura porque ela relata a morte de Jesus Cristo fora dos muros de Jerusalém. Por que eles levam Jesus para ser crucificado fora dos muros de Jerusalém? Porque eles não podiam matar uma pessoa dentro dos muros de Jerusalém.
Só era crucificado malfeitores, só era crucificado bandidos, e esses eram levados fora dos muros de Jerusalém. Nunca houve uma crucificação dentro dos muros de Jerusalém. Nunca houve tal execução dentro da cidade santa, mas fora dos muros de Jerusalém. A Bíblia diz, a história diz. Jesus Cristo numa cruz, pagando o preço que nós deveríamos ter pago. Queridos, nós precisamos olhar para o ato que Cristo realizou no Calvário e ver que este ato, ele transforma toda a nossa vida, ele transforma tudo aquilo que está à nossa volta para o nosso próprio bem, para a nossa alegria. A obra de Cristo no Calvário, ela foi feita por nossa causa. Ele não precisava ter ido, mas foi. Lembram da oração de Jesus no Getsêmani? Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus poderia muito bem não ter ido para o Calvário, mas ele falou assim, não seja feito o que eu quero, seja feito a tua vontade, porque foi para isto que eu vim. Foi para isto que eu vim. Mesmo a mensagem sendo escandalosa, mesmo a mensagem sendo uma mensagem que a humanidade não suportava, ela é uma mensagem que realiza em nós algo que nós não podemos realizar. Transforma em nós algo que nós não podemos transformar. O que ela faz? Ela regenera homens e mulheres, ela regenera pecadores e os torna santos diante de Deus. A mensagem da cruz, ela tem este poder. É por isso que Paulo fala, a palavra da cruz é loucura. A palavra da cruz, ela é loucura. Ela é loucura porque ela é implacável com o homem que vive uma vida devassa. Ela é implacável com o homem que vive uma vida que não agrada a Deus. O homem que vive uma vida que está sob a ira de Deus. A cruz, ela aniquila, ela desfaz, ela restaura, porque ela é uma mensagem poderosa, ela é uma mensagem violenta e agressiva com os orgulhosos e com aqueles que se acham cheios de orgulho próprio. Ela desfaz isso. A mensagem da cruz, ela tem este poder. Queridos, assim como ela foi violenta no mundo antigo, ela continua sendo violenta no mundo em que vivemos, na época em que vivemos. Viver o Evangelho de forma plena é olhar para o mundo e esperar ser esbofeteado. E esperar ser taxado como louco. E aí a palavra diz que nós devemos sim dar a outra face. Isso é ser cristão. Isso é entregar-se para o Senhor. Quem aqui nunca passou uma perseguição como cristão? Quem aqui nunca foi motivo de chacota entre os amigos? Quem aqui nunca foi chamado crentinho? Quem aqui nunca foi chamado, de novo você vai para a igreja? Mas o que você tanto faz na igreja? Quem aqui nunca foi confrontado com a sua maneira de viver nos finais de semana, em ir para a igreja? Haja vista que muitos na igreja cristã, hoje não são mais questionados, porque as coisas estão tão ao avesso, que nós nos perguntamos, qual a diferença que nós temos causado aonde estamos? Qual a diferença que as pessoas lá de fora vê em nós que estamos dentro da igreja? É mais fácil nós sermos influenciados pelos de fora do que influenciar os de fora. Por quê? Por que que nós somos influenciados e não influenciamos? Por quê, amados? O que aconteceu? O que aconteceu?
Como eu disse, a mensagem da cruz ela é violenta, hoje como ela foi no passado. Precisamos conhecer a profundidade da palavra da cruz. Ela não mudou, ela continua sendo a mesma, ela vai continuar sendo a mesma até que o Senhor o venha. Até que Ele venha, ela não vai mudar. As pessoas mudam, as épocas mudam, mas Deus nunca mudou. Ele é o mesmo, Ele é eterno, a sua mensagem é a mesma. Ela é a mesma. A cruz não flerta com o pecado, ela simplesmente destrói o pecado. Ela traz o homem pecador e restaura o homem pecador. E uma grande mentira que se prega por aí, que se fala por aí, é que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Isso é uma mentira. A Bíblia não diz isso. Isso não aparece na Bíblia, em lugar algum. A Bíblia toda diz que toda a humanidade está debaixo da ira de Deus. Debaixo da ira de Deus. Toda a humanidade. A Bíblia diz que Deus não ama os pecadores. A Bíblia diz que Deus trará juízo sobre os pecadores. É bem diferente de amar. É o que a Bíblia diz. Mas Deus, Ele é amor. Deus, Ele é misericórdia. Mas a Bíblia também diz que a base do trono de Deus é juízo e justiça. Juízo e justiça. E Paulo falou disso. Paulo pregou a mensagem da cruz em uma época que eu diria que é tão difícil, se não pior, da época em que nós vivemos. Se nós olharmos o contexto da Epístola aos Coríntios, nós vamos ficar loucos, nós vamos ficar estarrecidos de ver aonde Paulo estava inserido e aonde ele estava pregando o Evangelho e para quem ele estava pregando o Evangelho. É a comunidade, como eu já disse para vocês, que mais deu problema para Paulo. Estuda Coríntios para vocês verem. Contanto que a segunda carta aos Coríntios, ele tem que fazer a defesa do seu apostolado dentro da igreja. Toda a segunda epístola ele está fazendo a defesa daquilo que Deus o chamou para ser. Porque já a igreja já não estavam mais crendo no que eles estavam falando. Então ele faz a defesa do seu apostolado. 2 Coríntios toda é a defesa do seu apostolado. É muito sério, amados, a palavra e a mensagem da cruz. Ela é muito séria. Para muitos ela é loucura, sim. Ela é algo que as pessoas não suportam. E esses dizem que é uma mensagem antiquada, que é uma mensagem que passou, que os tempos mudaram, é uma mensagem que ela não faz mais efeito. Quando os nossos ouvidos estão tapados, quando os nossos ouvidos e os nossos olhos estão vendados, os nossos ouvidos estão mocos, nós não entendemos a mensagem da cruz. Essa é a verdade. Nós não entendemos a mensagem da cruz. No entanto, nós precisamos entender que o pecado continua sendo pecado, e que a maldade continua sendo maldade, e que só ela tem o poder de mudar estas coisas. Só a cruz de Cristo. Só o Evangelho da cruz. Só a obra de Jesus. Vocês já acham que nós somos salvos porque Jesus é o Filho de Deus? Isso não quer dizer nada. A Bíblia diz que nós somos salvos por causa da justificação que Cristo fez. Não porque Ele é o Filho de Deus, mas da justificação que Ele fez. Da entrega que Ele fez. É por isso que somos salvos. É porque Ele foi a nossa justificação. É por isso que somos salvos. Pela nossa justificação, Ele se entregou. Afirmar que a palavra da cruz é loucura é entender que somente nela o homem pode ser liberto do pecado. E aí eu concordo com Spurgeon quando ele diz: somente a cruz pode trazer alegria àqueles que estão na escuridão. Só a cruz ilumina os que estão na escuridão. A palavra da cruz ela é loucura, sim, mas ela é o âmago, o centro nevrálgico do verdadeiro Evangelho. Esta
é a palavra da cruz. E ela deve estar no Evangelho e na vida dos pregadores, porque ela aparece em toda a Bíblia. Jesus Cristo veio para ir para a cruz. A palavra da cruz, ela é uma mensagem profética que convoca homens e mulheres, crianças, à pureza do Evangelho, a entregar-se para o Evangelho, a viver-se para o Evangelho. A palavra da cruz, ela é o começo, ela é o meio e ela é o fim da vida cristã. Então, quando nós tivermos uma atitude que não glorifica a Deus, volta o seu olhar para o evento do Calvário e veja o que Cristo fez por você. Que eu volte o meu olhar para o Calvário e veja o que Cristo fez por mim lá no Calvário. Eu não poderia fazer nada pela minha salvação. Vocês não podem fazer nada pelas vossas salvação. Somente Cristo tem poder para salvar. Eu não sei se todos estavam aqui semana passada, mas na semana passada nós vimos Paulo nos falando que ele não se envergonhava do evangelho que ele pregava, porque ele era o evangelho para o poder de Deus. E que evangelho ele pregava? Ele pregava o evangelho da cruz de Cristo. A Bíblia nos mostra Paulo proclamando um evangelho de poder, um evangelho eficaz, um evangelho que confronta, um evangelho que mostra o caminho. É o que a Bíblia nos mostra. Que ele falou para a sua comunidade: não me envergonho do evangelho. É o que nós vimos semana passada. E olha o que ele diz para essa comunidade de Corinto: eu decidi nada saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Quando ele está pregando para os irmãos de Corinto: eu decidi nada saber entre vós, senão este, isto é, Cristo, e ele crucificado. Somente a cruz, queridos, tem este poder de transformar a vida de pecadores. Somente a cruz nos traz para perto do Senhor. Nós cantamos esta noite acerca da cruz. E se vocês prestaram atenção, por que o servo do Senhor disse: irmãos, vocês precisam prestar atenção no que você está cantando, a letra que você está cantando. Muitas vezes nós cantamos simplesmente pela melodia, simplesmente vamos de embalo junto com a melodia, mas sequer damos conta da letra que Deus deu direção para eles compartilhar conosco. É um anúncio do Evangelho, é uma proclamação do Evangelho. Nós precisamos olhar para isso com fulgor, nós precisamos olhar para isso com intensidade, não simplesmente vir e cantar pela melodia, mas vir, cantar e meditar naquilo que estamos cantando. Porque senão não tem sentido. Senão nós vamos nos tornar como esse monte de gospels que estão aí fazendo shows e mais shows, e aquelas multidões sequer prestam atenção naquilo que está sendo cantado. E são muitos, amados. São muitos. Isso é muito sério. Vocês acham que eles não oram para quando eles vêm trazer os louvores para nós? Não, amados. É orado. É pedido direção para Deus. Que louvor eu vou levar, Senhor? Que louvor eu vou abrir o culto para preparar o coração do povo para receber a tua mensagem? É orado. Muitas das vezes é até jejuado. É sério, amados. O trabalho que eles têm aqui é tão sério quanto o trabalho que eu estou aqui fazendo. E a Bíblia diz claramente que o trabalho no Senhor não é vão. Mas nós precisamos entender o que estamos fazendo. E o trabalho que vocês estão fazendo de cultuar é tão importante quanto o deles que preparam o louvor e quanto o meu que trago a palavra. Nós precisamos entender isso. Nós estamos em um culto, não em um encontro. Nós estamos em um culto. E toda vez que nós falamos de culto, nós estamos cultuando alguém. E este alguém é Deus. Este alguém é Jesus. Isso é culto. Não é um ajuntamento de pessoas, onde nós nos revemos, porque a semana toda não nos vemos. É a congregação dos santos, o que a palavra diz. E elas se reúnem para
cultuar a Deus. Cultuar a Deus. A palavra da cruz, ela é loucura sim, mas ela é loucura para os que se perdem. Para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Ela é o poder de Deus. E é o que o texto nos diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Veja bem que este primeiro ponto foi um ponto que Deus nos exorta a olhar para a loucura da cruz, para a loucura da pregação. Mas agora esse segundo ponto que nós vamos entrar, fala-nos da palavra da cruz, que ela é poder para a nossa salvação. É ela quem nos salva. O assunto que vamos tratar neste ponto foi abordado semana passada. E por que Deus me leva a falá-lo novamente? Por que Deus me traz a falar deste mesmo assunto novamente? E vocês acham que eu não falei? Meu Deus, por quê? Por quê, Senhor? Eu não posso ir para outra palavra? Não. Pregue sobre isso. Pregue sobre isso. Pregue sobre o poder de Deus para a salvação. Anuncie sobre o poder de Deus para a salvação. Como eu disse, Paulo não se envergonha do evangelho de Cristo Jesus, porque ele é poder de Deus para a salvação. E o evangelho do qual Paulo fala, queridos, é o evangelho que expressa a mensagem da cruz. É o evangelho que foi planejado antes da fundação do mundo. É deste evangelho que Paulo pregou, é deste evangelho que Pedro pregou, é deste evangelho que Marcos pregou, é deste evangelho que Lucas pregou. Se você quiser ver a importância tamanha que eles dão para a mensagem da cruz, faz o seguinte, lê os 4 evangelhos e vê quanto de espaço é dedicado para a mensagem da cruz nos evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas e João. Quanto de espaço é dedicado para a mensagem da cruz nos 4 evangelhos. Nós vamos ver que todos eles dedicam a maior parte do seu evangelho para falar do acontecimento de Jesus, para o acontecimento do Calvário, de tão importante que é a mensagem da cruz. É o evangelho que é planejado antes da fundação do mundo. É um evangelho que nos leva ao Calvário para que morramos ali, a fim de vivermos uma vida crucificada com Cristo. E aí nós vamos entender o que Paulo fala quando ele escreve aos Gálatas. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha a afirmação que Paulo faz. Amados, fui crucificado com Cristo. Paulo, escrevendo aos irmãos da Galácia, escrevendo aos irmãos Gálatas, fui crucificado com Cristo. A vida da qual Paulo fala é uma vida absolutamente dedicada ao Senhor e Cristo. É uma vida plena do Evangelho que o salvou, e por isso ele fala dela. Ele testemunha daquilo que aconteceu na sua vida, daquilo que o transformou, daquilo que o salvou. Paulo diz constantemente em seus escritos que o seu objetivo é pregar Cristo e este crucificado. Ele não prega um outro tipo de Cristo. Dá uma olhada em todas as cartas de Paulo e olha o discurso dele. E olha como ele fala. E olha como ele se põe diante da sua comunidade. Ele sempre leva as suas comunidades para a cruz. Porque é ali que acontece a remissão de pecados. É ali que acontece a transformação. É ali que acontece a regeneração. É na cruz. Não é nos passos de Jesus o que faria você. Não é ali que acontece a sua transformação. A transformação acontece quando nós entendemos o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Quando nós vivemos esse sacrifício. Quando nós olhamos para Ele e aceitamos, Senhor, obrigado, porque eu sou incapaz.
Obrigado porque eu não consigo. Obrigado porque eu sou falho. Obrigado, Senhor, porque a sua obra ela é perfeita e ela é eficaz. Mas Paulo diz ainda aos irmãos de Gálatas, capítulo 6, versículo 14: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Novamente dizendo aos irmãos, longe esteja de mim gloriar-me. Ele não se gloriava em nada, e olha que Paulo poderia muito bem se gloriar. Quem era Paulo? Ele era hebreu de hebreu, fariseu de fariseu, circuncidado ao 8º dia, sentou aos pés do grande Gamaliel, rabino, neto do rabino Hilel, um dos maiores importantes que Israel já teve, depois de Cristo, é claro. Todo mundo respeitaria Paulo. No entanto, Paulo não se orgulhou disso. No entanto, quando ele escreve aos Filipenses, ele coloca todo o seu currículo. Se você olhar capítulo 3 de Filipenses, até o final do capítulo 4, ele vai falando quem ele era, o que ele fez e como ele se comportou. No final ele fala assim, contanto considerei tudo como esterco. Decidi nada saber, senão a Cristo e este crucificado. Paulo se comporta desta forma. Ele não se orgulha de si mesmo. Ele se orgulha no Evangelho, ele se orgulha na cruz de Cristo. As palavras do apóstolo expressam o poder de Deus e a manifestação da glória de Deus, exaltando a Cristo acima de todas as coisas. Ele exalta a Cristo em todo tempo, amado, em todo tempo ele exalta a Cristo, em todo tempo ele se dedica a Cristo, em todo tempo ele olha para Cristo e rende glórias a Cristo, em todo tempo. Até quando ele está preso, estou preso, não do Império Romano, mas sou prisioneiro de Cristo Jesus. Que coisa linda. Ele não se acha preso do Império, ele se considera preso de Cristo. Sou prisioneiro de Cristo em cadeias, é o que ele diz para o rei Agripa, quando ele é questionado porque ele estava pregando. Ele fala assim, sou prisioneiro em cadeias, por causa de Cristo, por causa de Cristo, por causa de Cristo. Em uma de suas cartas, ele recorda aos irmãos que a vida neste mundo ela é solene e ela é séria. Ele faz isso constantemente em suas cartas. Paulo anuncia o poder de Deus para a salvação e é nisto que ele se gloria continuamente. A pregação de Cristo, a pregação da cruz, é o anúncio da morte do Senhor até que Ele venha. Cristo naquela cruz é o próprio coração do Evangelho. Se Cristo não tivesse ido para a cruz, não teria tido salvação. Todos nós estaríamos condenados. Essa é a verdade que a Bíblia apresenta. Se não houvesse Calvário, não haveria salvação. Se não houvesse justificação, não haveria salvação. Mas então como é que fica, antes do Calvário, aquelas pessoas que ano após ano subia para Jerusalém para apresentar os seus sacrifícios? A Bíblia diz, e o escritor aos Hebreus vai dizer que anualmente era ineficaz. Mas Cristo vem como sumo sacerdote, por excelência sob a ordem de Melquisedeque, e ele faz o sacrifício eficaz de uma vez por todas. Não há necessidade mais de sacrifícios. Isso é realizado lá na cruz do Calvário. É por isso que a palavra da cruz é loucura. Não há necessidade mais de sacrifício. Já foi pago, já foi aniquilado, já foi feito. Não preciso fazer mais, ele já fez. E a sua graça, a sua bondade nos alcança, porque Ele fez este sacrifício. Como eu disse, é naquela cruz, é o próprio coração, é o centro do Evangelho e da mensagem de salvação. Meus irmãos, o nosso primeiro ponto todo falou de algo que não causa conforto em nós, loucura da pregação.
loucura do Evangelho. Não causa conforto, não gera conforto em nós. Mas é isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia nos apresenta. Anunciar a mensagem da cruz jamais angariou popularidade e nunca vai angariar popularidade. A pregação da cruz, ela é pedra de tropeço para os judeus e é tolice para os gregos. A pregação da cruz de Cristo sempre tem levado à perseguição. Por que vocês acham que a cristandade é perseguida? Porque ela anuncia o evangelho da prosperidade? Porque ela anuncia milagres? Por que vocês acham que o cristianismo é perseguido? Por causa da cruz de Cristo. É por causa do verdadeiro evangelho que acontece a perseguição. Ela é o poder de Deus para a salvação. Ela é o poder de Deus para a transformação. E ao lhes falar de que ela é o poder de Deus para a salvação, eu não posso deixar de falar de algo que Paulo diz aos irmãos de Roma. Algo que toda vez que eu leio, enche o meu coração de alegria. Porque me coloca diante de Deus como nada, me coloca diante de Deus como uma mazela, me coloca diante de Deus como um pecador. Olha o que Paulo diz quando ele escreve aos irmãos de Roma. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão do que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ora, porque se não houvesse lei, não conheceríamos o que é pecado. E Paulo continua, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs como propiciação no seu sangue. Romanos capítulo 3, versículo 20 a 25. Olha o que Paulo diz, não podíamos fazer nada. Nada. A obra de Deus, ela é perfeita. Nessa citação, vemos Paulo falando claramente do poder e da glória de Deus em salvar pecadores. Do poder e da glória de Deus para a salvação de todo aquele que crer. A própria salvação. Ela é dom de Deus e é pelos méritos de Cristo. Somos salvos por bondade. Somos salvos por graça. Como Martinho Lutero entendeu lá quando ele leu Romanos, o justo vive por fé. Não é pelas suas obras, não é pelos seus méritos, é por fé, é por graça. O sangue, amados, o sangue derramado na cruz do Calvário, lá na redondeza de Jerusalém, causou a nossa libertação, de uma vez por todas. Notem que quando Jesus está no Calvário, até o momento em que ele diz, está consumado, ainda não tinha acontecido a salvação. A Bíblia diz que quando ele brada, está consumado, a Bíblia diz que ao meio-dia houve trevas, houve terremoto, a terra tremeu, o véu do templo rasgou de alto a baixo, não de baixo a alto, o lugar santo tremeu, as pedras de Jerusalém se removeram, e a Bíblia diz que os mortos ressuscitaram. Pelo poder de quando Jesus completou a sua obra. Está consumado. Veja bem que um pouco antes, Pedro diz para Jesus, Senhor, tem dó de ti mesmo. Você não vai fazer isso contigo, parafraseando o texto. O que Jesus fala para Pedro? Arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Ali Pedro não era convertido ainda. Caminhou com Jesus, andou com Jesus e queria impedir a obra da salvação.
É sério, amados. Muitas vezes nós lemos o texto bíblico como se nós estivéssemos lendo qualquer revista. Como se nós estivéssemos lendo história em quadrinho. Nós sequer meditamos, sequer pensamos no que está sendo dito. A Bíblia é um manual para a tua salvação. A Bíblia é um manual para você viver a vida que você já foi salvo, é o que a Bíblia diz, que você já foi salvo em Cristo Jesus. Ela te direciona como viver, ela te direciona como agir. É a Bíblia que é o manual do crente viver. É a Bíblia. É por isso que nós temos que conhecer, é por isso que nós temos que amar, por isso que nós temos que lidar com ela. Como você conhece uma pessoa? Como você conhece a sua esposa, você que é casado? Ou será que quando você acabou de casar, você já conheceu a pessoa? Não. Você gasta tempo com ela. Você gasta tempo. E se nós não gastarmos tempo com a palavra de Deus, nós não vamos conhecer o Senhor. Nós não vamos conhecer a mensagem do Evangelho. O relato do grande amor de Deus pelos homens. E Paulo ainda continua dizendo, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um homem bom. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Sendo nós ainda pecadores, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo teu sangue, seremos por ele salvos. Salvos do quê? Exatamente. Salvos da ira de Deus. Romanos 5, 6 a 9. Salvos da ira de Deus. Nós precisamos entender que todo o mundo, todo o cosmos, todas as pessoas, raça, cor, etnia, todas as pessoas estão debaixo da ira de Deus. E quando as pessoas são alcançadas pelo Evangelho, são transformadas pelo Evangelho, ela é salva da ira que virá. É isso que é salvação. É ser salvo da ira de Deus que virá sobre a terra. É ser salvo da ira de Deus. Não é ser salvo do inferno, porque pintam-se uma tela que o inferno é um lugar de fogo, onde há diabos, onde há demônios. A Bíblia diz do diabo, a Bíblia afirma de demônios. Mas o que a Bíblia diz de salvação? É do inferno? Não, ela é de salvação da ira de Deus, porque o inferno nada mais é do que o local de tormento eterno que Deus destinou para aqueles que não vão ser salvos. Isso é o inferno. É o local da ira de Deus. E nós podemos estar lá? É claro que podemos. Mas como fica então a nossa salvação? Que ela é eterna. O que Paulo diz aos Filipenses? Produzam a vossa salvação com empenho e temor. Ou seja, que ele está falando só, vivam a vida que vocês viveram, ganharam de Cristo de forma digna. É isso que ele está falando. Não é que nós vamos fazer algo para ser salvos, nós já adquirimos em Cristo, fomos justificados em Cristo, mas nós temos que viver a vida cristã. Nós temos que viver a vida cristã. Olha o que ele diz à igreja, porque decidi nada saber entre vocês, senão a Cristo e este crucificado, 2 Coríntios 2:2. É o que ele diz. A nossa vida, meus irmãos, é para a glória de Deus. O nosso caminhar é para a glória de Deus. O Evangelho é para a glória de Deus. O relacionar-se entre irmãos é para a glória de Deus. Não é para a própria glória do homem, é para a glória de Deus. Este é o poder de Deus para a salvação, o Evangelho. Portanto, a cruz, como já foi dito no primeiro e no final do segundo ponto que já estou chegando, é o centro da pregação apostólica, é o centro da pregação que estava na boca daqueles homens que Deus levantou, pois ela é o meio pelo qual somos salvos, é o meio pelo qual eles foram salvos. É a pregação do Evangelho. Precisamos entender que a pregação não nos instrui
a salvar-nos a nós mesmos. Ela não faz isso. Pelo contrário, ela nos diz que devemos fazer algo que já foi realizado em nós, já fomos salvos. Nós não vamos conseguir a salvação, nós já fomos salvos. É bem diferente. Eu não preciso fazer obras para ter, eu faço obras porque eu já sou, é diferente. Eu não amo o necessitado porque eu quero ser salvo. Eu amo o necessitado porque Cristo já me salvou. Eu amo o doente porque Cristo já me salvou. Eu amo aquele que não tem uma vida plena e quero que ele tenha vida plena no Evangelho porque Cristo já me salvou. É por isso que nós amamos as pessoas que não estão no Evangelho. É porque você é impregnado de tal forma pelo poder do Evangelho que você quer compartilhar com as pessoas. Você não se contém, você quer compartilhar. Você quer dizer o que Cristo fez. É por isso. Porque o Evangelho de Deus é o poder para a salvação. Cristo fez de uma vez por todas na cruz do Calvário. Como eu disse, já foi feito, já aconteceu. Lá no Calvário ele pronunciou: está consumado. Eu gostaria de pedir que você ficasse em pé. Feche os seus olhos. Eu quero encerrar dizendo algo que pode mudar as nossas vidas. Que Deus nos ajude a crer neste Evangelho. Que os nossos olhos estejam atentos e que os nossos ouvidos estejam abertos para este Evangelho. Que possamos estar prontos, amados, a anunciar a obra de Cristo a tempo e fora de tempo. Que possamos estar prontos a anunciar a obra que Cristo realizou para nos salvar em todo o tempo. Fomos salvos pelo poder do Evangelho. O Evangelho da cruz tem mudado vidas, tem mudado pessoas, tem mudado lares. O Evangelho da cruz tem transformado homens e mulheres. Que nós tomemos o conselho que Paulo deu a Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, olha o que ele diz. Pregue a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreenda, exorta com toda a longanimidade e com toda sã doutrina. Que nós estejamos prontos a falar de um evangelho que somos ensinados pela palavra de Deus. Que estejamos prontos a olhar para o necessitado e dizer a ele o quanto ele é pecador e o quanto ele precisa de entender o evangelho. Não é uma ofensa falar isso para as pessoas, mas muitas pessoas pensam que é ofensa falar para uma pessoa acerca do seu pecado. Diriam hoje que não é politicamente correto. Diriam hoje que é ofender as pessoas. Não, eu diria que não é ofender as pessoas. Eu diria que é você apresentar a realidade do homem para ele, para que ele possa conhecer a Deus, para que ele possa conhecer a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que o Evangelho de Jesus Cristo seja verdade em nossas bocas. Que Deus muito vos abençoe. Enquanto os irmãos estarão louvando, eu quero orar. E logo após eles estarão louvando, eu quero abençoar a sua vida. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida que está aqui. Senhor Deus e Pai, mais uma vez eu quero te agradecer. Mais uma vez eu quero glorificar o teu nome, Senhor, porque o Senhor vem nos lembrar, ó Deus, de que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas é poder de Deus para a salvação daqueles que creem.
Obrigado, Senhor, porque cada irmão, irmã, criança que está, Senhor, dentro deste templo, é porque o Senhor os chamou, é porque o Senhor os salvou, é porque o Senhor os regenerou, Senhor, e por isso somos gratos. Mas contudo, Senhor, eu te peço que o Senhor nos ajude a viver o Evangelho de forma plena, a viver o Evangelho de forma que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, nós dependemos, nós precisamos de Ti. Capacita-nos, ó Senhor, a vivermos a vida cristã como ela deve ser vivida, glorificando o Teu nome, testemunhando do que o Senhor fez e realizou, de que o Senhor manifestou a sua glória e pagou o preço pelos nossos pecados. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos, ajuda-nos, ó Pai, a testemunharmos do Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em Cristo Jesus. Amém, Senhor.